Meus caros, o Dia dos Pais está chegando. E vai chegar nessa data, começa a ter problema, não é mesmo? Por quê? Porque a relação com os pais muitas vezes não é a melhor. Eu falo que Dia das Mães é muito interessante, porque no Dia das Mães a pessoa vai lá, compra um presente, dá um jeito de. Né? Porque mãe é mãe, né? Agora, quando chega no Dia dos Pais, é aí que você vê o termômetro das relações e a gente entende como é que está a relação do indivíduo com o seu passado, com seus progenitores, como dizem. Porque no Dia dos Pais, às vezes, a pessoa se dá o luxo de não ligar, mandar uma mensagenzinha mal, ou então fazer um telefonema de má vontade, fazer um baita de um esforço para conseguir um almoço e com sacrifício conseguir ficar ali 1h30 com o pai, porque acha aquilo insuportável. Enfim, no Dia dos Pais a gente começa a ver questões e tensões familiares que no Dia das Mães meio que a gente passa um pano, faz uma vista grossa, tá? E o que acontece também é que o que me chama a atenção é que muitas vezes, ou melhor dizendo, na maior parte das vezes, quando vamos falar sobre a relação com os pais, normalmente a gente volta para a infância e a gente não pensa nessa relação dos pais quando o indivíduo é adulto. Tanto que um dia eu criei um conteúdo chamado Como Lidar com os Pais na Vida Adulta, é o melhor conteúdo que eu já criei em questão de relacionamento, tá? Por quê? Porque isso sempre me incomodou. Quando a gente olha a relação dos pais na vida adulta, isso é algo que sempre me incomodou. Porém, antes de a gente chegar lá, eu quero pelo menos contar um pouquinho como é que eu enxergo toda essa relação. A psicologia, ela tem uma visão e ela tem um olhar para a relação familiar que é muito intenso, é muito atenciosa. A psicologia é muito atenciosa, às vezes até obsessiva, com essa relação familiar, principalmente na relação da primeira e da segunda infância. Porque a gente sabe, e não é mentira, não estou exagerando, que é na primeira e na segunda infância, né, até ali, vamos dizer assim, até a adolescência por ali, que o indivíduo tem a fase de maior estruturação da sua vida. É onde o indivíduo desenvolve o seu senso, a sua dinâmica emocional afetiva, é quando ele aprende a falar, é quando ele aprende a andar, é quando ele aprende as primeiras relações humanas de carinho, é quando ele também desenvolve o seu padrão moral, enfim. A primeira e a segunda infância é maravilhosa para a gente conseguir entender como que funciona isso na vida do indivíduo. E é claro que quando eu estou atendendo algum paciente, eu quero saber como aquilo funciona. Então aquilo que a psicanálise faz, do fale mais sobre sua mãe, fale mais sobre seu pai, ou então a tiração de sarro muito merecida, que o pessoal fala da psicanálise do a culpa é sempre da mãe, a gente entende. Porque se você ficar prestando muita atenção nesse passado, você vai chegar à conclusão que tá tudo ali. Né? E aí a gente vai ter que concordar com o Tchan que pau que nasce torto nunca se endireita. De Freud a Tchan, aqui o negócio é assim, vai se acostumando. Porém, quando o paciente chega no nosso consultório, quando eu vou conversar com o paciente, ele tem problema familiar, chega ali o quê? Um paciente de 5 anos? Não, porque eu não atendo criança. Normalmente chega um adulto. E aí, o que acontece é que esse adulto tem dilemas e dificuldades da vida adulta com esses pais. E o que a psicologia normalmente vai fazer? Ou como é que é a visão que nós temos da psicologia? Que a dinâmica emocional desse adulto nada mais é do que uma projeção daquela dinâmica da infância. Então, qual que é o grande argumento da psicologia? Ah, Jota, mas não é todo mundo que pensa assim, eu sei que não é, mas esse argumento ele está sempre pairando por aí. Pode ver, está sempre pairando por aí. Qual que é o grande argumento? É que na vida adulta você simplesmente pega a sua infância, que você tinha problema com a mãe, com o pai, tinha carência, coisa e tal, adiciona 20 anos e bará, você tem a dinâmica de um adulto. Eu acho isso inadmissível. Eu não consigo e eu não vou acreditar que um adulto, que deveria ser uma pessoa responsável, uma pessoa que já tem aí aprendido alguma coisa com a vida, já amadureceu, paga suas contas, tem filho às vezes, muitas vezes, já tá casado, já tá vacinado, tudo mais. Eu não posso acreditar que a dinâmica dele emocional com os pais vai ser igual da infância, simplesmente com um acréscimo de ano. Então, nesse sentido, é que me inquieta demais, sempre me inquietou, por isso que eu fiz o conteúdo que eu disse para vocês aqui. E o que eu vejo, então, quando essa dinâmica ou essa argumentação acaba se instaurando na vida de alguém, ou então, como é o nosso caso, na nossa cultura ela tá meio difundida. O indivíduo, diante dessa cultura, ele vai perceber, ele vai ter a sensação que ele não consegue mudar esta relação. Então, o primeiro problema é o quê?
ele se sente refém dessa relação. Porque com todo mundo que ele conversa, vai dizer, é que é pai, né? É que é mãe, é que na infância teu pai não te deu carinho, por isso que você é carente, é que na infância tua mãe era narcisista, por isso que você é inseguro, e assim por diante. Só que acontece é que passa essa impressão de que, uma vez que aquilo foi feito, não tem como ser desfeito. Então você pega um adulto com uma dificuldade que é muito comum de ter, que é dificuldade com o pai ou mais velho, ou então até mesmo idoso, com todas as complicações de saúde que ele pode ter, e você fala pra ele, cara, assim, pai é pai, né? Mãe é mãe. Então a primeira coisa que me incomoda muito nesse assunto é essa questão de a gente fixar um certo tipo de olhar e acreditar que não tem como mudar esta realidade. Não tem como fazer diferente essa realidade. E aí, quando a gente faz isso e prende o sujeito e deixa ele refém emocional dessa realidade, vai chegar um momento em que ele nem vai querer mudar esta realidade. Nem mesmo querer mudar, ele vai querer. Por quê? Porque ele olha e fala, cara, não tem o que fazer. Tem que fazer. Eu sempre me irrito com meu pai. Não tem o que fazer. Quando meu pai fala, eu fico com medo. Né? Eu tenho que honrar pai e mãe. Essas galera aí. Um dia eu ainda vou falar sobre isso aqui. Eu tenho que honrar pai e mãe. Não posso. Eu tenho uma dificuldade imensa de frustrar minha mãe. E aí vira um drama gigantesco que muitas vezes não era necessário. Não era necessário. A gente bota um peso nessa relação. A gente desmerece a capacidade do sujeito mudar e modificar essa relação. Daí a gente não entende por que tantos adultos reclamam da relação com o pai, com a mãe e muitas vezes reclamam da relação do marido com a sogra, da esposa com o sogro, ou reclamam dessa coisa de tipo, não põe limite na sogra, não põe, porque também é pai, né? Pai e mãe. Esse é um problema também, quem tem que pensar nisso. Então, partindo desse pressuposto, partindo deste ponto, a gente tem que entender que se você não olhar para a sua relação de adulto com o seu pai e com a sua mãe de uma forma adulta, você vai acabar caindo em duas posturas que são igualmente terríveis e igualmente infantis. Quais são essas posturas? A primeira postura é a postura infantil clássica de eu não consigo discordar da minha mãe. Aí são aqueles clássicos, as pessoas que tudo que vai fazer liga pra mãe. Chega ali, né? Tem que mudar todo o eventos familiares porque minha mãe... eu ia almoçar na casa de um amigo, mas minha mãe chamou, não dá pra não ir. Mas minha mãe ficou chateada. E todo aquele caos da mãe chateada com a esposa, o cara, tipo, mas tem que entender que é minha mãe. Você quer que eu faça o quê? Tudo aquelas coisas assim. Ou seja, se a pessoa não se reconhece como adulta e não se porta como adulta diante do pai e da mãe, ela vai entrar e vai cair numa dinâmica emocional infantil. Caso não caia na dinâmica emocional infantil, ela vai cair em outra dinâmica, que não é madura ainda, em outra dinâmica que é o quê? A dinâmica emocional adolescente. Que se de um lado o infantil tem medo do pai, do outro o adolescente tem o quê? Tem desprezo pelo pai. Chegou meu pai. Chegou minha mãe. Puta que saco. Não tô afim. Pai, para de falar. Meu pai é chato pra caramba. É aquele cara que vai na casa do pai, acha que o pai deve alguma coisa pra ele, começa a tratar o pai mal, fala mal das crianças do pai na mesa, e fala, pai, você não tem nada que dizer, porque tu também já fez um monte de merda na vida. Aí vira aquele caos, tá? Ou então também tem um adolescente indiferente, assim, tipo, mãe, dia das mães, assim, dá uma florzinha, assim, parabéns, mãe, coisa e tal. Mas tá cagando. Essas duas posturas, seja de temor ou a de revolta contra os pais, ela é infantil. Ela é infantil. E aí é que vem algo que é muito interessante quando eu falo em como lidar com os pais na vida adulta. O que é muito interessante é que a questão do lidar com os pais depende de como está a sua vida adulta. O lidar com os pais depende da vida adulta. Se você não tiver uma postura adulta na sua vida, lidar com os pais vai ser sempre nessa relação que eu chamo do quê? De vertical. Nessa relação em que o pai está com uma autoridade e você está aqui perdido. O pai está aqui mandando em você e você está obedecendo. Dá um passo para fora, o pai vai lá e cobre. Dá um passo para frente, né? O pai fica perseguindo você. Tipo um olho de Sauron, assim. E não percebe-se que o quê? Seja você com temor ou com revolta com seu pai, você está nessa relação vertical. Você precisa criar uma relação horizontal. Em que um pai adulto e uma mãe adulta vão lidar com um filho e uma filha adultos. E essa relação vai começar
a fazer com que fique muito mais saudável a sua vida, inclusive em todos os seus outros relacionamentos. Por quê? Aí a gente tem que concordar com muitos psicólogos que se você tem uma questão com seu pai e sua mãe, às vezes não dá para resolver porque o pai e a mãe também são insuportáveis. Mas se você tem uma questão com seu pai e sua mãe, tem um sentimento mal resolvido, isso fatalmente vai influenciar nos seus relacionamentos. Você tem uma dificuldade com o pai e com a mãe, vai influenciar na sua relação pessoal, na relação com a autoridade, relação política, até inclusive relação com Deus. Por quê? Porque é a relação primária que você tem na sua vida. É quem te formou. Você saiu daquelas pessoas. Literalmente. Você nasceu daqueles dois. Você tem muito deles. Então, se você não se resolve com os seus pais, você não se resolve com você mesmo. E aí vem uma outra questão, que é a última que eu vou falar aqui para também não me estender muito. Vem uma outra questão. Quando seus pais começam a precisar de ajuda, se você tem uma relação infantil com eles, ou você vai ficar desesperado, meu Deus do céu, meu pai está passando mal, eu não acredito, ele não pode morrer, o que eu vou fazer sem meu pai? Ou você vai olhar e falar, passa, que saco. Eu não acredito, eu não tenho um filho desse tamanho, eu não tenho tempo para cuidar do meu pai. Não vou. Ninguém mandou o velho também fazer essas coisas. Eu não tenho tempo para cuidar da minha mãe, aquela louca. Não. Ou seja, aquelas posturas que você já vinha tendo no cotidiano, na hora da necessidade, elas aumentam, elas não diminuem. Elas aumentam. E o que acontece? O filho adulto que não se porta como adulto não vai conseguir reconhecer o dever que ele tem com esses pais. Ele não vai conseguir reconhecer e julgar até onde ele deve ajudar, até onde ele não deve ajudar. Até onde é a responsabilidade dos pais, porque é consequência das escolhas deles, até onde é dever de filho ajudá-los. Ele não vai conseguir lidar com isso. E aí uma relação que já estava ruim piora muito numa fase que é muito complexa, que é o pai idoso, o pai com dificuldade, né? ou o pai já se aposentado, ou o pai numa depressão, ou o pai, enfim, um pai com dificuldade financeira. Então esse é o problema. Não se portar como adulto diante do seu pai, a relação sempre vai ser vertical, sempre vai ter um certo tipo de temor ou revolta, e você tem que criar uma relação horizontal para que então você tenha um diálogo, homem para homem, mulher para mulher, e você consiga saber até onde vai o seu limite e até onde você consegue ajudá-los e é o seu dever. Então, hoje, nesse vídeo aqui, o que eu quero que você pense é como está a sua postura diante dos seus pais hoje. Eu não sei se ele está passando por dificuldade, não está. Como está essa postura? E eu aqui estou falando de todo tipo de pai. Até mesmo aquele pai que realmente fez maldades com você. Fez abusos, teve relações tóxicas. Inclusive com esses pais, por maior distância que você tenha, e assim, 90% das vezes você está certo de tomar essa distância, inclusive com esses pais, você tem que ver como você está lidando com o que aconteceu com você. Porque seja um pai excelente ou seja um pai terrível, nós temos como adultos de lidar com os nossos pais na vida adulta de forma adulta. Então, como está essa sua postura? Ela está infantil? Ela não está? Você está amadurecendo? Você se preocupa com isso? Você pensa sobre isso ou você delega isso? Chega dia dos pais, né? Estou até gravando esse vídeo quase. Chega dia dos pais, pai, que alguém agora, o que eu vou fazer com meu pai? E agora o que a gente vai fazer, né? Passei um ano inteiro. A última vez que eu falei com ele foi no Dia dos Pais do ano passado. Quer dizer, no Natal do ano passado que eu mandei uma mensagem. Então a minha ideia é essa aqui. Vamos pensar sobre essa relação. Mas antes disso você está disposto a alterar essa sua postura diante do seu pai? Porque eu vou começar a falar daqui até o Dia dos Pais. Eu falava aqui no Instagram, né? Por favor, inclusive, siga meu canal. Dê like aqui, né? Siga, acione a sineta, me siga aqui embaixo também, está o meu perfil no Instagram, me siga, né? Eu vou falar até o Dia dos Pais e até lá eu vou também abrir, né? Refazer esse meu conteúdo aí de como lidar com os pais na vida adulta. Mas a primeira coisa que eu quero saber, você está disposto a fazer isso? Porque também se você quiser ficar mantendo uma relação infantil com os pais, ficar com uma relação que eu não quero resolver isso aqui agora, então talvez não seja a hora de pensar sobre isso. Ou talvez, como eu sou psicólogo, seja a hora de você fazer uma terapia. Porém, se não são esses casos, vamos melhorar essa relação? Vamos nos portar de maneira mais adequada? E vamos começar então pensando do como você está se portando como um adulto diante dos seus pais. O que você acha que dá para fazer? Quais são os seus dilemas? Vamos conversar, tá? Enfim, hoje eu paro por aqui.
Escreva para mim aqui nos comentários, além de fazer todo esse negócio de seguir aí e tudo mais, ficar atento. Escreva aqui nos meus comentários como é que é essa relação com seu pai. E se faz sentido o que eu disse aqui. A relação tá vertical, tá horizontal, você tá assumindo uma postura infantil ou a postura juvenil, você tá com medo, você tá com revolta, ou às vezes você fica com medo, com revolta, você se sente culpado, porque culpa também é um assunto que a gente vai ter que conversar aqui, tá bom? Vamos pensar sobre isso e vamos resolver essa questão com os pais, que eu tenho certeza que vai ajudar demais a sua vida por inteiro. Tá bom? É isso, um grande abraço, até mais.